noite a todos os presentes e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que todos que sejam abençoados, porque já estão sendo amparados pela espiritualidade amiga. E neste momento, vamos dar início aos trabalhos, agradecendo primeiramente a Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, a Jesus, o nosso Divino Mestre, a espiritualidade amiga, que se faz presente em todos os momentos de nossa vida, e ao nosso codificador, Allan Kardec, por nos proporcionar essa doutrina maravilhosa. Agradecer principalmente por estarmos aqui neste momento para aprendermos um pouco mais desta doutrina. E assim, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, para a nossa alegria da casa, o presidente da nossa casa vai nos ensinar um pouco mais sobre a doutrina espírita. E o tema hoje que ele vai apresentar é os antecedentes do Espiritismo. Vivemos positivamente para que tudo que ele fez com tanto carinho, a gente consiga aprender e praticar. Boa noite a todos presentes, boa noite a você que nos acompanha nas redes sociais. Maria Lúcia falou que eu vou ensinar alguma coisa. Não. Nós vamos aprender juntos, porque em doutrina espírita, todos nós ainda estamos engatinhando. Nós somos como a criança que está recebendo as primeiras lições da doutrina espírita. E aqueles que acompanharam a semana passada a exposição do Rodrigo, lembram que ele falou da importância de estudar a doutrina espírita. E com certeza vocês que nos acompanham nesse ano de 2023, já devem ter percebido que neste ano nós vamos estudar a primeira obra de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Mas para que a gente possa compreender melhor a respeito da doutrina espírita, nós temos que olhar ao passado para analisar lá no início da humanidade, porque as verdades que estão contidas dentro da doutrina espírita, elas também já estavam, desde a pré-história, sendo conhecidas por nós, seres humanos. Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, Kardec questiona sobre Deus. E a primeira pergunta: o que é Deus? E os Espíritos respondem que é a inteligência suprema, a causa primária. Uma visão bastante diferente daquela que nós tínhamos de Deus até chegarmos na doutrina espírita, e bastante diferente também daquela que o homem teve durante a história. E o próprio codificador nos coloca, na pergunta 667 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que o homem primitivo entendia Deus como ser antropomórfico. Ou seja, o que é um ser antropomórfico? É alguém que tem uma feição humana. Tem um corpo, tem mãos, tem pés. Então, a gente sempre
percebeu Deus dessa maneira. Quando nós estávamos nos outros segmentos religiosos, todos nós já devemos ter visto aquele afresco que está lá no teto da Capela Sistina, em Roma, onde Deus, um homem de barbas grandes, um velho, estende o homem para um ser humano, como se dando-lhe a vida. E realmente, Deus nos deu a vida, porque existem três coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Espírito somos nós, o elemento inteligente da criação. A matéria é o elemento que nós utilizamos para nos movimentar, para viver, para aprender aqui no planeta. Então, a respeito de Deus, quando Kardec pergunta na primeira questão do Livro dos Espíritos, essa ideia de Deus sempre esteve presente na história da humanidade. Por quê? Porque a criatura sempre teve uma noção do Criador. Claro que esta noção de Deus, ela era de acordo com cada povo. Hoje, nós estamos no século XXI, conseguimos compreender um pouco melhor Deus. Mas, nos tempos primitivos, essa ideia era diferente. Então, dizem os espíritos, Allan Kardec, que é incapaz pela sua ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Muitas vezes quando se refere a alguém como sendo ignorante, a gente usa o sentido pejorativo. Mas aqui o sentido que os espíritos colocam por falta de conhecimento ou ignorância, para conceber um ser imaterial, sem forma determinada. Então, esse é o Deus que Allan Kardec nos apresenta. É um ser imaterial. Ele coloca como sendo a inteligência suprema. Quando a gente pensa em inteligência, qual é o nosso primeiro pensamento? É pensar no cérebro. E causa o que traz todas as consequências depois. Então, a gente sabe hoje, com os avanços da ciência, que o nosso universo tem em torno de 15, 14 bilhões de anos. E antes disso, a gente não sabe o que existia. Hoje a ciência nos diz que houve uma grande explosão. Depois daquela grande explosão, começaram a se formar mundos, galáxias, sóis e planetas. Por exemplo, o nosso planeta Terra, dá para dizer que é jovem. Num universo que tem 15 bilhões de anos, a Terra só tem em torno de 4, 5 bilhões, é como se fosse uma criança, né? Então, é por isso que a doutrina espírita nos coloca que nós ainda somos um mundo atrasado. Já fomos um mundo primitivo, hoje somos um mundo de provas e expiação, e estamos a caminho de sermos promovidos. E para que essa promoção aconteça, nós temos que conhecer a nós e conhecer o mundo que nos cerca. Claro que através do quê? Através da ótica da doutrina espírita, porque outros segmentos religiosos, outros segmentos filosóficos, têm as suas explicações. Mas, pelo menos para mim e para nós que estamos aqui, a doutrina espírita é aquela que melhor nos preenche a razão, porque é uma doutrina lógica, simples, que até jovens podem compreender. Então, por isso que nós estamos aqui, para quê? Para conhecer um pouquinho mais esses antecedentes da doutrina espírita. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, no primeiro momento, nós éramos politeístas. Por quê? Acreditávamos na existência de vários deuses. Tinha o deus da chuva, o deus do trovão, o deus da água, o deus da natureza, o deus do ar. Quando a gente analisa, principalmente o pessoal que joga videogame, sabe que muitos dos jogos de videogame são baseados em personagens da mitologia. Aí lá eles misturam mitologia grega, romana, nórdica, fazem uma salada de fruta, mas esta era a mentalidade que nós tínhamos lá, em torno de 10 mil anos atrás. Acreditávamos que os deuses estavam à nossa volta, tanto que os gregos acreditavam que os deuses estavam no Monte Olimpo, que fica lá na Grécia, e que, de lá, eles comandavam os destinos da humanidade. Claro que era uma visão bastante simplista e não deixava de ter razão, porque hoje a gente sabe. A doutrina espírita, no livro A Caminho da Luz,
o espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que desde o início da formação do planeta Terra, há 4, 5 bilhões de anos atrás, Jesus está no comando desta operação, vamos dizer assim. Ele foi o coordenador da criação e o coordenador da evolução do planeta Terra. Então, se a gente se transporta para a antiguidade, é claro que os deuses eram o quê? Era Jesus e os espíritos que estavam coordenando a evolução do planeta, e cada povo recebia os emissários de Jesus para quê? Para auxiliá-los na sua evolução. Então, éramos politeístas, muitos países tinham deuses que eram metade homem, metade animal. Quando a gente analisa a mitologia, duas mitologias, a mitologia hindu e a mitologia egípcia, nós vemos lá que tínhamos deuses que eram metade animal e metade humano, porque nós também acreditávamos que os animais eram deuses. E de lá para cá, o que aconteceu? A humanidade foi evoluindo, e essa ideia de Deus também foi evoluindo. Chegou um momento em que nós tínhamos a necessidade de começar a compreender, olha só o termo que eu estou usando, começar a compreender a existência de um Deus único, ou seja, que alguém que comanda os destinos do universo. E este povo escolhido por Jesus para nos trazer, vamos dizer assim, esta novidade, em termos de compreensão de Deus, foi o povo judeu, que quando ele esteve escravizado no Egito, Moisés retira o povo do Egito para levar de volta para a Palestina. Lá no Egito, os judeus eram politeístas, porque o Egito era politeísta. Então, eles ficaram vagando ali 40 anos no deserto, para quê? Para conseguir se desvencilhar de todas aquelas ideias que tinham adquirido no Egito, para começar a compreender a existência de um Deus único. É claro que não era aquele Deus como nós compreendemos hoje, porque o Deus dos hebreus era simplesmente um espírito protetor daquele povo que precisava ajudá-los. De que maneira? A gente sabe que quando é criança, muitas vezes os nossos pais têm que ser severos. Com certeza o pessoal que é mais antigo aqui sabe que antigamente, de vez em quando, até surras a gente tomava. Hoje em dia, a psicologia já está um pouco mais avançada, mas aquele Deus muitas vezes castigava o seu próprio povo. Mas houve necessidade de quê? De mais uma evolução, para a gente compreender como o mundo vai evoluindo a partir da compreensão da existência de Deus, para a gente chegar depois na doutrina espírita. Então, passados 1.500 anos da vinda de Moisés ao planeta, trazendo a ideia de um Deus único, já que aquela semente havia sido plantada entre os hebreus, é claro que seria entre os hebreus que haveria uma evolução da compreensão a respeito da existência de Deus, porque os povos, o resto dos povos do planeta ainda eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência dos vários deuses. Então, quando tu analisa a mitologia romana, a mitologia grega, a mitologia hindu, a mitologia nórdica, a mitologia até dos nossos próprios índios aqui, a gente percebe que os deuses eram semelhantes, só mudavam o nome. Então, para haver essa evolução da compreensão de Deus, veio Jesus ao planeta, num momento extremamente importante. E nos trouxe uma nova visão de Deus. Deus não é mais aquele Deus vingativo e cruel. Deus é um pai. Pai ainda, de vez em quando, tem que dar uma dura nos filhos, como acontece ainda até hoje. Mas era uma evolução da compreensão de Deus. E aí depois, passados mais de quase 20 séculos, 19 séculos, vem Allan Kardec nos trazer esta compreensão de Deus, já um pouco diferente, e trazer também uma compreensão melhor a respeito do universo que nos cerca. Por quê? De lá para cá, a humanidade evoluiu. Tivemos avanços na ciência, em todos os ramos da ciência, então o homem já ficou mais apto para poder compreender o seu destino, porque até então
o nosso destino estava nas mãos dos deuses. Os deuses jogavam dados conosco, e nós colocávamos para os deuses o quê? Os nossos defeitos e as nossas virtudes. Os deuses tinham tudo isso, porque era a maneira como nós compreendíamos Deus. Então, veio Jesus trazendo esta nova configuração de Deus, e aí, à medida que a humanidade avança, vem a necessidade de um salto evolutivo, para a gente compreender a importância não só do espiritismo, mas do espiritualismo. Porque o homem, além da crença na existência de Deus, ele também tinha uma vaga noção do que acontecia depois da morte. Vamos analisar. Na semana eu estava vendo, acho que era no History Channel, uma série a respeito do livro dos mortos no Egito. Os egípcios tinham uma crença que, depois que morria, principalmente aquelas pessoas mais abastadas, o pobre ia para a vala comum, como acontece hoje em dia. Mas quem tinha condições financeiras era embalsamado, e o faraó, quando morria, era colocado na tumba com seus escravos. Ou seja, os escravos eram mortos e colocados na tumba para servirem ao faraó na parte espiritual. Então, aqui nós já percebemos que o homem já tinha uma visão de que a vida não acabava com a morte. Se a gente analisar, até no Homem das Cavernas, eles eram enterrados com seus instrumentos, com as suas armas, porque acreditavam que ele iria necessitar daquilo no além-túmulo. Então, aqui nós já vemos o quê? Que a humanidade sempre soube que a vida não acabava com a morte. Só que a gente ainda não tinha uma ideia tão clara do que acontecia após a morte, porque não tínhamos a informação que hoje a doutrina espírita nos traz. Então, quando chega a doutrina espírita, ela vem nos trazer o quê? Uma série de informações que são os princípios básicos da doutrina. Mas para que isso acontecesse, houve necessidade de quê? Já falamos aqui das 3 revelações de Moisés, que trouxe o Deus único, Jesus, que nos apresentou Deus como um Pai, e veio o Espiritismo nos trazer uma ideia de Deus como o grande coordenador, a mente que comanda o universo. E quando chega a doutrina espírita, ela chega para nós em 3 vertentes. Semana passada, o Rodrigo falou sobre isso. Nós temos a filosofia, que é baseada no Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos saem várias tomadas, ou várias conexões para os demais livros da doutrina, que são a parte científica, que é o Livro dos Médiuns, que é o guia que nós precisamos estudar para aprender a nos comunicar com os espíritos. Nós temos a Gênese, que também é na parte científica, que onde Allan Kardec nos traz a visão espírita e dos espíritos do mundo, e temos a parte religiosa, ou seja, o espiritismo, como religião, ele estuda o quê? Estuda para colocar em prática a moral do Cristo. E lembra que Jesus foi bastante econômico nos deixar o seu legado. Só pediu 2 coisas: ama a Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. E olha como é difícil da gente colocar isso em prática, né? Porque quando ele diz ama teu próximo como a ti mesmo, nós não nos amamos. Ou nos amamos? Nós gostamos de nós? Se nós gostássemos de nós, a gente não fumava, a gente não bebia, a gente não perdia horas e horas jogando o nosso tempo fora. Eu sempre digo brincando que quando a gente é jovem, a gente gasta todo o dinheiro se divertindo. E aí depois, quando começa a ficar velho, a gente gasta todo o dinheiro para tentar readquirir a saúde que a gente perdeu se divertindo e destruindo o nosso maior patrimônio. Qual é o nosso maior patrimônio? É o corpo. Claro que muita gente acha que para cuidar do corpo tem que ir para a academia, malhar, para ficar musculoso. O corpo até precisa ser bem tratado, mas como nós somos corpo e espírito, a gente também tem que tratar do espírito. E às vezes a gente esquece de fazer a ginástica para o espírito. Qual é a ginástica para o espírito? A ginástica para o espírito é nos conhecer, conhecer nossos vícios, conhecer nossas virtudes e fazer o trabalho de diminuir os vícios e aumentar as nossas virtudes. Então, vem a doutrina espírita
sendo trazida ao planeta no dia 18 de abril de 1857, mas antes dela, a espiritualidade já começou a preparar o planeta para todo esse aporte de conhecimento. Através do quê? A mediunidade, que durante toda a história da humanidade nos acompanhou, ela era restrita aos templos. Nos templos, os sacerdotes, não importa qual os países, Grécia, Egito, Roma, Pérsia, a comunicação com os espíritos era exclusivamente feita pelos sacerdotes, até porque o homem comum não tinha essa preocupação. A gente analisa hoje em dia, poucas pessoas se preocupam com o seu lado espiritual. A grande maioria simplesmente quer viver, ser divertido, aproveitar o dia de hoje. Amanhã não sei. Se morrer, morri e ponto final. Assim, a maioria das pessoas vive, não se preocupa com o futuro. E quando a gente fala a respeito da preocupação com o futuro, é importante a gente lembrar que tem mais uma obra da doutrina espírita, que é O Céu e o Inferno, que é com esse livro, nesse livro, Allan Kardec faz uma análise daquilo que nós chamávamos de céu, onde todo mundo quer para o céu, não quer? Já imaginou o céu da maioria das pessoas? Um lugar calmo, tranquilo, ninguém faz nada, é uma felicidade, é uma paz fenomenal. Esse é o céu. Aí quando a gente pensa no inferno, é um lugar quente, com fogo, tem um diabo vermelho lá, com um garfo espetando todo mundo, fazendo sofrer. Nossa, é um sofrimento atroz. Então, essa era a visão que as religiões que nós tínhamos do céu e do inferno. Então, Allan Kardec veio nos trazer uma nova visão, dizendo que o céu e o inferno a gente carrega dentro de nós. O céu é quando a gente faz coisas positivas, a gente se sente em paz, a gente se sente tranquilo. Isso são poucos minutos. Que grande parte do nosso dia nós estamos no inferno, por quê? Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Fazemos? Dificilmente. E aí nós nos cobramos. Aí depois vem a depressão, vem a esquizofrenia, vem a loucura, vem todas essas doenças que são causadas por quem? Por nós mesmos, porque nós não conseguimos respeitar as leis morais que estão dentro da nossa consciência. Porque quando a gente chega no reino nominal, é como se, vamos dizer que nós somos um computador. Quando a gente chega no reino nominal, eu sou do tempo do disquete ainda, hoje em dia é o pendrive, né? Eles botam o disquete lá e descarrega no nosso computador as leis morais. Ou seja, os 10 mandamentos, amar a Deus, amar ao próximo, e aí, quando a gente cumpre, sobe o degrau. Quando a gente não cumpre, desce o degrau. Então, a gente compreende na doutrina espírita que cada um de nós vai estar ou no céu ou no inferno que construir aqui dentro da Terra. E aí, na segunda parte, Allan Kardec já era previdente, porque todos nós temos curiosidade. Mas como é que é, então, o lado de lá? O que tem no lado de lá? No lado de lá tem espíritos. E Allan Kardec nos traz no céu e inferno depoimentos de espíritos que viveram no planeta. Se o cara foi bom, ele vai dizer, olha, eu estou num lugar tranquilo. Se o cara foi mais ou menos, olha, eu estou passando dificuldade. E se o cara foi mal, nossa, eu estou sofrendo. E aí, Allan Kardec nos dá o pulo do gato. Porque até então, o que acontecia? Era inexorável. Ou tu vai para o céu, vai para o inferno, ponto final. Aí Allan Kardec nos coloca que a gente pode sair do nosso inferno e construir o nosso próprio céu a partir do quê? A partir da nossa mudança. Então, isso foi trazido pela doutrina espírita, a comunicação entre os dois planos da existência foi tirada de dentro dos templos e foi trazida para o mundo todo. Só que no Brasil, centros espíritas tem em torno de 10 mil, centros espiritualistas outro tanto, e todos eles fazem esse intercâmbio com a espiritualidade. Trazem notícias, quantos livros nós já não lemos, com romances, mensagens de espíritos. Olha, eu estou na pátria espiritual. Chico Xavier, no final da sua vida, ele fez um trabalho extremamente importante.
um trabalho de consolação. O que ele fazia? Ele psicografava textos de espíritos que tinham desencarnados, cujos parentes iam até Uberaba em busca de resposta. Porque muitas vezes a gente não acredita. Tem o 5 livros da doutrina, tem toda a revista espírita, tem toda a literatura complementar. Ah, não, mas eu só acredito vendo. Eu só acredito quando vier a psicografia. E aí essas pessoas iam a Uberaba e grande parte delas recebiam comunicações dos seus entes queridos, dizendo, olha, eu estou numa boa, eu estou mais ou menos, eu estou ruim, de acordo com o que tinham vivido. Então, esse foi um trabalho que a doutrina espírita fez, mas para que isso acontecesse, houve a necessidade de quê? De que médiuns começassem a vir a público trazer notícias da parte espiritual. Primeira coisa, quando surgiu a doutrina espírita, quando Allan Kardec vai até as mesas girantes, que era naquela época, a espiritualidade preparou a partir lá dos Estados Unidos, é como se fosse uma invasão organizada. Ou seja, a comunicação entre os dois planos. A partir de lá dos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, onde 3 meninas com 8, 9, 10 anos entraram em contato com o espírito de um cara que tinha sido roubado e enterrado ali naquela casa, era tida como uma casa mal assombrada. Quantas vezes a gente ouve relatos de algum espírito que está dentro daquela casa? Porque muitas vezes os espíritos com desconhecimento da realidade espiritual morrem e ficam ali parados, não conseguem falar com ninguém. Se desespera, diz, olha, meu pai, minha mãe, meus parentes estão aqui brigando pela minha herança e o que eu faço? Eu não consigo me meter no meio da encrenca que eles estão fazendo ali. Então, a espiritualidade, na medida das possibilidades, encaminha esses espíritos para os centros espíritas, para os grupos mediúnicos, para eles serem esclarecidos. Ó, meu amigo, morreu, mas continua vivo, só não tem mais o corpo. Então, o que vamos fazer? Vamos continuar vindo. E a vida continua na espiritualidade. Os espíritos nos dizem que na espiritualidade existem cidades iguais e melhores do que as nossas aqui, porque aqui é sempre uma cópia infiel do que tem lá em cima. Então, para que isso acontecesse, houve a necessidade de quê? De que viessem médiuns de efeitos físicos, ou seja, médiuns que permitiam que o espírito se materializasse. Por exemplo, se materializasse um espírito aqui, o que vocês iam fazer? Eles diziam, olha, levantem ordenadamente, venham aqui, toquem, apalpem o espírito, que ele está materializado. Isso aconteceu no início da doutrina espírita. Tivemos médiuns como Emanuel Swedenborg, Daniel Douglas Home. Aqui no Brasil, eu ouvi um célebre médium Peixotinho, que, com mediunidade, era extraída aquilo que nós chamamos de ectoplasma para que os espíritos se materializassem para serem fotografados. Então, quando alguém diz assim, ó, espírito não existe, procura nos anais da ciência que você vai ver que tem fotografia de espírito materializado. Então, esse foi o primeiro momento. Agora já não precisa mais disso, porque já aconteceu. Quando a gente quer saber de alguma coisa, vai pesquisar nas enciclopédias, não é assim? Vai em busca do conhecimento que já existiu. Então, com tudo isso, a humanidade entra num novo patamar. Primeiro, tanto o espiritismo como o espiritualismo têm como pontos principais a existência de Deus, que vem desde lá da pré-história, os homens já tentando compreender Deus. E até hoje, a gente ainda tem dificuldade e os espíritos nos explicam. Está lá no livro dos espíritos. Kardec sempre foi metódico nas suas perguntas. Quem lê o livro dos espíritos sabe que ele faz uma primeira pergunta, na segunda ele pergunta um pouquinho mais, na terceira um pouquinho mais, até que a gente possa ter um quadro geral dos fatos. Então, tanta dificuldade de compreender Deus, de perceber Deus. Eu sempre gosto de usar o termo perceber, porque ele diz que nos falta um sentido. Ou seja, o quê? Nos falta a nossa visão espiritual para que a gente consiga compreender
a harmonia que existe no universo. Já imaginaram a harmonia da Terra? Água, mares, peixes, minerais, tudo foi criado de uma maneira harmônica. E o que acontece? Infelizmente, nós estamos aí meio desarmonizando isso. E vamos sofrer as consequências. Quando a gente pensa assim, eu vou jogar o saco de plástico no lixo, eu vou fazer isso, aquilo, não estou nem aí, eu vou morrer daqui a 20 anos. E aí, eu sempre coloco que tem um princípio da doutrina espírita, que é a reencarnação. Ou seja, a reencarnação nos mostra o amor de Deus para conosco. Porque quando a gente analisa o plano geral da nossa cidade, do nosso Brasil, do planeta como um todo, a gente vê gente que sofre e gente que está numa boa. É assim, será que Deus é justo, dando para uns tanta facilidade e para outros tanta dificuldade? Então vem na reencarnação nos mostrar o quê? Cada um colhe aquilo que plantou. Ou seja, todos nós vamos ter todas as oportunidades necessárias para fazer a nossa evolução, para chegar à tão sonhada felicidade. Só que é uma construção. Quem hoje planta coisas boas, vai colher coisas boas no futuro. Agora, quem joga um saco de plástico, na próxima encarnação vai ter que voltar e vai ter que ir lá ajudar a catar. Porque, olha, e não é só um nem dois, porque um plástico leva 400 anos para se recompor. Eu imaginar se nós tivéssemos que catar pedacinho por pedacinho desse saco de plástico que a gente jogou fora, quantas encarnações nós iríamos precisar? Então, reencarnação nos mostra isso. Já falamos do outro ponto principal, que todo mundo já compreende, a pluralidade das existências. E outro ponto importante que a doutrina espírita nos esclarece é a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, não é só a Terra que é habitada. Cerca de 500 anos, 1000 anos atrás, o homem acreditava que ele era o único ser inteligente do universo. Quanta ignorância, né? Um planeta que não é o maior do sistema solar. O sistema solar que não é o maior da galáxia. A galáxia que é só uma das incontáveis que existem no universo. Só na Terra existir um ser humano inteligente? Pensando no desperdício, não é? E aí vem aqui a doutrina espírita nos dizer que existem, além da Terra, mundos habitados, mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos, e o nosso caminho para que é ajudar a Terra a evoluir. E se a gente faz a nossa evolução mais rápido que a evolução da Terra, é claro que nós vamos poder estagiar no mundo mais evoluído. O próprio Kardec nos coloca na Revista Espírita que no nosso sistema solar a Terra era um dos mais atrasados. Nós temos, por exemplo, Saturno e Júpiter, são mundos mais evoluídos. Então, se a gente estiver cansado de viver aqui na Terra, procurar fazer tudo certinho, quem sabe a gente não vai ter a oportunidade de viver em Saturno, ou quem sabe em Júpiter. Isso é uma possibilidade, e tudo está ao alcance de cada um de nós. E, finalmente, já falamos a respeito das penas e recompensas que Allan Kardec nos coloca no livro Céu e Inferno, e aí vem o fecho de tudo isso, o que é? Que é o progresso infinito dos espíritos. Todos nós vamos progredir, que o progresso é uma lei do universo. E a respeito do progresso, nós temos duas maneiras de progredir. Ou pelo amor, cumprindo as leis morais que estão na nossa consciência, ou pela dor, aquilo que a gente desrespeita, é como se nós fôssemos obrigados a ir para uma prisão para pagar aquilo que devemos à sociedade. Então, aqui, nós pagamos o quê? Aquilo que devemos ao universo. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar que todos nós estamos destinados a sermos felizes. Só que não é aceita Jesus que está salvo. A doutrina espírita diz diferente. Aceita Jesus que tu vai construir a tua evolução a partir daqueles dois mandamentozinhos que eu falei lá na metade. Ama Deus e ama teu próximo. E quando a gente conseguir a barreira econômica, não importa se um é rico, outro é pobre, não vai existir
a barreira da cor, não importa se eu sou branco, o outro é preto, é amarelo, é pele vermelha, não importa. Não importa se eu sou mais inteligente, se eu sou menos inteligente, não. São conquistas individuais. E cada um de nós vai fazer essa evolução. E aí a gente escolhe. Ou pelo amor, ou pela dor. Então, esse é o trabalho que a doutrina espírita faz de nos mostrar que cada um de nós pode ser feliz. Só que vai ter que construir essa felicidade. Que a paz esteja com todos. Obrigada, Feijão. Não vou dizer pelos ensinamentos, mas por nos esclarecer um pouco, né? Então, neste momento, é o momento de praticarmos a nossa caridade. Então, vamos orar neste momento pelos nossos irmãos que estão no presídio, que eles cumpram suas penas e saiam melhores que entraram. Pelas pessoas que estão nos hospitais, às vezes sem esperança, que elas tenham fé no médico dos médicos. Pelas crianças que estão retornando neste momento às creches, às escolas, que elas sejam atendidas com muito carinho, acolhidas, né? E que os pais também tenham essa segurança. Vamos pedir também pelo pessoal que atua nos hospitais, nos postos de saúde, em casa, domicílio, que eles também sejam amparados, porque cada um tem os seus problemas. Vamos pedir também por todas as pessoas que trabalham, sejam na limpeza, sejam nas ruas, em qualquer lugar, qualquer tipo de serviço que trabalham, que sejam abençoados. E vamos pedir para aqueles que ainda não conseguiram emprego, que eles tenham fé que vão conseguir. Vamos pedir pelas pessoas vítimas das drogas, que sejam atendidos pela espiritualidade amiga. E neste momento, convido a todos que sentem da melhor maneira possível, os que estão em casa, podem colocar uma água, um copo de água, porque neste momento a água vai ser fluidificada, tanto aqui como em casa, de acordo com o seu pedido, com a sua doença. E vamos então, agora que estamos sentados, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga neste momento está passando em cada um e dando o seu passe, o passe da espiritualidade. Vamos sentir esse passe de energia, esse passe de cura, entrando pelo nosso organismo, tirando todas as nossas dores, o nosso cansaço, também tirando os nossos medos e as nossas inseguranças. Vamos elevar o pensamento a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. A todos uma boa noite, uma boa semana, e vão em paz. E os que tiverem que fazer o passe de tratamento, permaneçam aqui, e se tiverem também o atendimento fraterno, permaneçam aqui. Uma boa noite a todos.